Vamos falar com a querida coach Kerly Barbosa, uma super amiga minha do coração, adoro ela muito. Então, deixa eu apresentar um pouco a Kerly. Ela tem tanta experiência, fez tanta coisa que eu tenho que ler aqui. Tá? Que é difícil de decorar tanta coisa. Então, ela é administradora formada pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em recursos humanos pela BSP Business School São Paulo. Ela é Career Leader, Professional, Life, Executive and Business Coach. Então, tem vários tipos de coach, ela é quase todos os tipos de coach. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Coaching, que é uma entidade licenciada pela Behavioral Coaching Institute e reconhecida pelo International Coaching Council, ICC, e é practitioner em PNL, que é a Programação Neurolinguística, pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Também é analista comportamental de assessments, Alpha, pela SBC, e ADV, Atributos, DISC e Valores, pela Inmetrics Brasil. E já transformou a vida de mais de 100 pessoas através do coaching. Inclusive, transformou um pouco a minha também. Então, muito obrigada pela sua presença, Kerly. Rô, a gratidão é toda minha, eu estou muito feliz, mais uma vez por estar com você, com todo esse pessoal que vai acompanhar a gente, e principalmente por poder falar um pouquinho do coach, que para tanta gente ainda é um assunto meio estranho, meio obscuro, principalmente nesse momento, né, que a gente percebe tantas pessoas que não são profissionais, mas se auto-intitulando coaches, e muita gente colocando todo mundo na mesma caixinha, né? Exato. Então, que hoje é uma oportunidade para mostrar para o pessoal o que realmente é coach, e também o que não é coach, para deixar tudo muito claro. Muito bem, inclusive, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem escrever aqui nos comentários, tá? Eu vou dar uma olhada, tal, então eu vou passando essas perguntas para a Kerly também, tá? Inclusive, por exemplo, a Eliana falou que tem dúvidas e preconceitos, até mesmo por desconhecimento, ela quer saber mais, ela é psicóloga. A Dalva está aqui, transformou minha vida. Dalva, muito obrigada. Dalva é meu case de sucesso, gente. O que é essa mulher? Vai falar dela depois, né? Então tá, então vamos começar aqui. Explica pra gente, Kerly, o que é o coaching? O coaching é uma metodologia com começo, meio e fim, que de uma forma pragmática e objetiva busca fazer com que a pessoa realize os projetos que ela tem. Então, se eu tenho um projeto, seja pessoal ou profissional, muitas vezes eu não tenho clareza de qual o passo a passo, o caminho para chegar até lá. Então, a gente consegue estabelecer qual é esse cronograma, o que precisa ser feito e como pode ser feito para que o objetivo seja atingido. Legal, legal. Seria uma espécie de desenho, de plano de ação para que a pessoa tenha condições de atingir metas. Perfeito, perfeito. E aí, geralmente, alguma meta específica, a pessoa entra e fala assim, eu tenho uma meta específica ou não? Pode ser uma coisa em geral que ela ainda não saiba. É importante que seja específico, porque se você procura um coach, mas você não sabe o que você quer da sua vida, então o nosso objetivo vai ser descobrir o que você quer da sua vida e não resolver o que você quer. Legal, legal. Então o coaching também ajuda nisso. Sim. Não pode ser abstrato, não pode ser nada que fique pontas soltas. Quero fazer um coach porque eu não sei o que eu quero. Tá, então o nosso objetivo do coach é descobrir o que você quer. A gente precisa ter um objetivo geral e vários objetivos específicos. Então, por exemplo, se eu quero crescer profissionalmente, isso ainda é uma coisa muito aberta. Como que a gente consegue fechar isso? Você quer crescer na empresa que você atua? Então, quais são os objetivos que você tem? Desenvolvimento de competências, trabalho de LinkedIn, o que você vai fazer especificamente para chegar lá? Perfeito, perfeito. E tem alguma quantidade específica de sessões ou é meio aberto? Nunca pode ser aberto, porque se for uma coisa aberta, a gente perde a objetividade. Fica aquele bate-papo, né? Fica parecendo duas comadres conversando. E a gente precisa atingir. Então, existe, assim, uma padronização de 10 sessões, que geralmente atende a maioria das pessoas. Em alguns casos específicos, de profissionais de nível de diretoria, que precisam desenvolver competências de liderança, a gente até faz um pouco mais. Só que precisa ser estabelecido quantas sessões a gente vai trabalhar.
Legal, legal. Tem uma pergunta aqui do Fábio que é bem interessante. Como você trata a procrastinação? Procrastinação? Dá para trabalhar? Isso é trabalhável pelo coaching? Na verdade, o tempo todo, porque todo final de sessão a gente coloca algum objetivo que o coach precisa entregar na próxima sessão. Legal. O processo. Legal. O processo é muito mais do coach do que meu. Eu digo que é Pareto. Eu vou entrar com 20% e os outros 80% de energia partem do coach. Sim, sim. Isso acho que é legal que você mencionou isso, porque é o esforço que a pessoa vai fazer, né? Acho que é bem parecido com o inglês, que muita gente acha que, vou contratar um professor e eu vou delegar isso, e aí eu vou aprender de alguma forma isso, e aí eu vou aprender de alguma forma mágica, né? Exatamente. Mágica, né? Exatamente. Principalmente como eu trabalho com carreira, muitas pessoas confundem um pouco isso. Então, algumas pessoas me procuram como se eu tivesse uma lojinha com cabide de emprego. Olha, Kelly, eu vou te pagar e você, olha, eu quero um cabide assim, com emprego de tal forma, como se eu fosse costurar a vaga perfeita. Isso não existe. Sim, perfeito. Não faz um trabalho. Legal, então, gente, já percebam que coaching não é um job hunting, né? Não, e as pessoas confundem muito esses termos, né? O headhunter é aquele que procura o profissional para a empresa. O job hunter, ele procura a empresa para o profissional. E o coach não necessariamente vai fazer um trabalho de busca por recolocação. Pode sim ser o objetivo ajudar o coach, mas é ele que vai estar na entrevista, não sou eu. Sim, sim, claro. Eu não consigo a vaga para ele, eu não busco a vaga, eu simplesmente desenvolvo para que ele tenha condições de uma aprovação. E a gente faz todo esse trabalho não necessariamente só para conseguir vagas, mas também, às vezes, já tenho um emprego, mas quero crescer lá dentro. Legal, perfeito, perfeito. E quais os tópicos que o seu coaching de carreira aborda? Falando aqui mais especificamente do coaching de carreira. A base sempre é o autoconhecimento, por 2 motivos. Eu preciso ter muito claro que o profissional entende quem ele realmente é, para que ele também possa admitir os gaps que ele tem para poder trabalhar. E muitas vezes, por incrível que pareça, é necessário que ele admita as competências que ele tem, porque nem todo mundo está preparado para aceitar os pontos positivos. Vai ao encontro do que a gente estava conversando. Muitas vezes você é tão bom em alguma coisa que você acaba se adaptando àquilo e acha que todo mundo é bom, então não é qualidade. Sim, sim. A gente não sabe que aquilo é um diferencial, né? Sim. Principalmente algumas pessoas que têm padrões morais muito rígidos, muitas vezes entendem assim: eu sou honesto, mas isso não é qualidade, é obrigação. Então a pessoa nem reconhece o valor que tem a própria honestidade, porque entende que é o mínimo necessário. E a autocrítica vai aumentando, tudo passa a ser o mínimo necessário, e eu não consigo me apresentar em uma entrevista, porque se tudo que eu faço é o mínimo necessário, no que eu sou realmente bom? É óbvio, né? Então, parte do autoconhecimento, pela necessidade da pessoa se entender e se apresentar, e também pela minha necessidade de conhecer quem é esse profissional que eu vou ajudar a desenvolver. Legal, então você explora toda essa parte de autoconhecimento em alguma sessão, né? Geralmente nas primeiras sessões, porque eu trabalho com assessments, você citou o DISC e o Alpha. Acho que o DISC todo mundo conhece, a maioria das pessoas já ouviram falar, né? Que é uma teoria que divide as pessoas em 4 grandes perfis, sendo que nós temos um pouquinho de tudo, mas o que é a gradação de cada um desses perfis. Aí eu explico tanto para que a pessoa também saiba se comunicar com perfis diferentes. Sim, sim, que é importante também. E quem busca se desenvolver como líder, eu tenho também o Assessment Alpha, que é para que o profissional entenda qual o perfil de liderança que ele exerce na equipe. Legal, legal. Então é tudo bem trabalhado, bem científico, né? Não é aquela coisa de, eu acho que você deve ser introvertido, né? Não, na verdade, eu até brinco com a bola de cristal, mas ela surgiu exatamente por isso. Quando você conhece a teoria DISC, você entende bastante da comunicação não verbal do outro. Não verbal do outro. Então, às vezes, na primeira sessão, eu começo a descrever algumas características que o profissional tem. Aí algumas pessoas brincam, mas como assim? Você tem bola de cristal? Como você sabe? Sim, sim. Como você sabe? Sim, mas sim. todo mundo pode entender. A partir do momento que todo mundo pode entender. A partir do momento o resultado dessas análises costuma ser bem efetivo, né? Bem real, né? Isso. E é um teste comportamental que eu não preciso ser um profissional da psicologia para aplicar. Ao contrário dos testes psicológicos, que necessariamente precisa ser o trabalho de um psicólogo.
Perfeito, perfeito. E comportamental, ele é uma fotografia do momento que você está vivendo, não quem você é. Ah, interessante, interessante. Tem uma pergunta aqui do Giovanni, ele fala, acho que é exatamente isso que a gente conversou, né, Giovanni? É feito algum mapeamento das competências a ser desenvolvidas, ou o coach já deve saber quais competências a desenvolver? Dentro do relatório diz que a gente tem um mapa de competências e isso é numérico. Eu vejo o percentual de desenvolvimento em cada uma das competências que o coach tem. Uhum. Legal, Então, legal. a gente não parte nada com base no achômetro. Eu tenho um material ali que vai poder direcionar todo o meu trabalho. Excelente. Então é tudo concreto, tudo mapeado, tudo com uma metodologia, né? Não é nada solto, né? Não. E se alguém já fez o DISC, eu aceito usar o DISC que a pessoa já fez, desde que tenha sido feito em 3 meses, porque senão ele Tá, pode porque não estar mais muda. válido. Isso. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta que eu acho que é pertinente também. A Tatiana perguntou se as sessões são semanais. Então, uma vez por semana e 10 semanas, por exemplo? Exatamente. São sessões semanais, porque não adianta também eu marcar 2 dias consecutivos, que o coach não tem tempo de amadurecer a nossa última sessão e desenvolver a atividade dele. E também, se eu deixo solto demais para a gente se falar mês que vem, a gente já perdeu o foco. Uhum. Então, no máximo, a gente faz a cada 15 dias, mas em situações esporádicas. O ideal é semanal. Perfeito, perfeito. Tem uma que eu acho que é interessante aqui. O Ivanaldo perguntou se é mais ou menos um mentor que apoia seus objetivos. Não, eu vou explicar então um pouquinho da diferença do mentor, do coach e do consultor, tá? O consultor Perfeito. também pode ser o assessor, cada pessoa chama de um jeito. Para Tá. eu mentorar alguém, eu preciso necessariamente ser da mesma área que essa pessoa. Uhum. Então, geralmente é um profissional mais sênior, mais experiente, que Tá, mentora alguém para início de carreira. tá, No meu caso, eu só poderia ser mentora de um coach, tá. tá? Um consultor, ele dá a opinião dele a respeito de vários assuntos diferentes. Então, eu posso ser sua consultora. Inclusive, eu trabalho também com a consultoria de carreira, que eu deixo muito bem delimitado o que é uma coisa e o que é outra, que é quando eu trabalho a personal branding do LinkedIn, quando eu falo da análise de currículo, quando eu dou dicas para entrevistas. Aí eu estou sendo uma consultora. É mais ou menos assim, ó, faz isso. Vai por mim que Tá, você passa de ano, segue esse caminho. entendi, entendi. E geralmente você dá para contratar junto? Então, sei lá, 10 sessões, eu quero trabalhar os dois, ou é separado, é serviço Você pode separado? contratar os 2 serviços, mas a minha Tá, postura vai ser diferente nas sessões. A gente deixa muito delimitado, porque tá, enquanto eu sou legal. sua coach, eu não te dou as respostas, eu te Uhum, ajudo a chegar nas suas respostas. Porque o legal. adulto não aceita o que vem pronto, Rô. Não adianta eu Uhum, chegar para você e falar, faz isso, é assim que funciona. O adulto já tem muita experiência, então ele sim, precisa reconhecer tudo que ele já viveu. E o coach uhum, permite isso. Ao contrário da perfeito. consultoria, que é, ó, LinkedIn eu entendo mais que você, vamos por esse caminho. Legal, legal, perfeito. E aí, a gente estava falando dos tópicos, né, que seu coaching de carreira aborda, você falou que tem um mapeamento, o que mais que tem? Eu uso uma ferramenta muito comum dentro do coach que chama Roda da Vida, que Tá, nessa roda é como se fosse uma pizza, onde uhum, cada fatia explora uma área diferente da vida. Então, a gente tá, vai falar da saúde, a gente vai tratar sobre os recursos financeiros, relacionamento amoroso. Não que eu vá me aprofundar nessas áreas, mas é só para eu poder ter um panorama, fazer esse diagnóstico se tem alguma área em desequilíbrio. Porque não adianta, a gente fechou 10 sessões e a gente vai trabalhar a sua carreira. Você chegou uhum, destruída porque você brigou com seu marido. Eu falo, oi, Rô, tudo bem? Tudo bem? Ai, Kelly, não tô tão bem assim, não, porque eu briguei com meu marido, eu tô triste. Ah, Rô, mas isso acontece. Vamos falar do seu LinkedIn? Sabe? entendi. Que a Então, eu pessoa é acredito um todo, né? que a gente é uma coisa só. A gente divide a vida em caixinhas para ter aquela falsa noção de controle. Mas, na verdade, a Aham. vida é uma coisa só. E tudo impacta, uma esfera impacta a outra, né? Até para saber se existe um desperdiçador de tempo, ou se não, Aham, se alguém chega até mim e fala, Kelly, o meu sonho é conquistar uma... até mim e fala, Kelly, o meu sonho é conquistar uma diretoria. Ah, que legal. E aham, você se exercita, você cuida da sua saúde, você se exercita, você cuida da sua saúde? Não, nem ligo para isso. Vai ter energia para ser um diretor? exato, é verdade. Então, nesse primeiro momento da roda da vida, que é o Aham, levantamento das áreas, eu não vou me aham, aprofundar em tudo, mas eu vou entender se tá, existe desperdiçador, mas eu vou entender se tá. existe desperdiçador de tempo, de energia, de recurso, Hum, só para garantir o sucesso do trabalho. perfeito, perfeito.
Perfeito. Tá bom. Então vamos aqui a outra pergunta. Tá bom. Então vamos aqui a outra pergunta. O que não é coaching? Que não é coach, terapia não é coach, não adianta falar assim, você não é coach, não adianta falar assim, você teve um problema grave na sua infância, a gente pode até marcar um café para bater um bate-papo de amigas, mas você tem que procurar um psicólogo. Eu não sou essa pessoa. Então, falou que a terapia não é coach, auxílio espiritual não é coach, então não dá, eu não vou fazer um coach com você para impor, fazer um coach com você para impor a minha religião, para impor as minhas crenças, não posso fazer isso. Então, nada que eu queira fazer que não é dentro, de busca por objetivos, que seja alguma coisa relacionada à saúde, à espiritualidade, vai ser coach. Tá. Temos mais perguntas? Tem aqui, eu tô olhando aqui as perguntas. O Giovanni perguntou se acredita que algum valor possa ser desenvolvido para se adequar aos valores da empresa. Acho que ele está perguntando em relação do valor pessoal para se adequar aos valores da empresa onde você trabalha. É isso, Giovanni? Não acredito. Eu acredito que competência a gente desenvolve. Valor é muito pessoal. Para você mudar um valor, só se acontecer alguma coisa na sua vida e a ficha vai cair por você mesmo. Não adianta eu chegar para você e impor, olha, os valores da empresa são esses, então você precisa caber nessa caixinha. Não. Ou você consegue outra empresa, ou você vai aceitar, mas você vai aceitar vivendo infeliz, né? Porque não faz sentido para você. Sim, sim. Melhor encontrar uma outra empresa que tenha valores que coincidam com o seu, né? Para ser feliz é necessário. Sabe, Rô, eu acredito muito na pirâmide de Maslow. Quando a gente está precisando, assim, cumprir alguma coisa muito prática, que é como comprar comida, ter uma casa para morar, a gente algumas vezes se submete a trabalhos que a gente não gosta. Mas quando a gente já passou desse patamar, que a gente pode se dar o luxo, entre muitas aspas, de falar de propósito, de missão, aí é impossível ser feliz não trabalhando numa empresa que tem os mesmos valores. Perfeito, eu concordo. Pessoal, vocês concordam também? Coloca nos comentários se vocês também concordam com isso. Eu acho super verdade. Não dá para ficar tanto tempo num lugar sendo que você não concorde com os valores daquela empresa, né? Então, vamos ver aqui também para quem o coaching é indicado e para quem não é indicado. O coaching é indicado para quem busca algum crescimento. Existe também o life coach, eu até tenho a formação, mas eu não atuo. Eu acho que o life coach é o que mais confunde perto da psicologia, porque a linha é muito tênue. Ah, entendi. É até um dos motivos que eu não me sinto confortável para trabalhar. Eu acredito que quando a gente fala de coach de carreira, fica muito claro que a gente está trabalhando outra área da vida. Na carreira. Então, no meu caso, assim, eu trabalho com profissionais que estão em busca de recolocação, ou que estão em busca de crescimento dentro da empresa, ou que gostariam de fazer uma transição de carreira. Hoje, eu tenho uma coach que ontem mesmo ela fez um post que ela é contadora e ela começou uma faculdade de pedagogia porque ela descobriu que a missão de vida dela é fazer diferença na vida de crianças. Então, eu trabalho com tudo assim. Perfeito. Para quem não é indicado, para quem tem algum problema grave de relacionamento com os pais, para quem está no momento de depressão, alguém sente algum tipo de tristeza profunda e muitas vezes nem sabe qual é o diagnóstico. Então, a gente pode trabalhar um coach sim, mas primeiro procura um psicólogo, resolve essa parte da sua saúde mental, depois você vai poder clarear muito mais para entender onde você quer chegar profissionalmente. Perfeito, perfeito. E aí, quais são os esforços do coach? A gente comentou no início da live, né, que 80% do trabalho é do coach, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Como é que é? Rô, na primeira sessão, uma das primeiras perguntas que eu faço é: de 0 a 100, qual o percentual de comprometimento que você tem com o nosso trabalho? Muitas pessoas, a maioria, dizem 100, para não perder o tempo, o investimento. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, 80, 90. Eu ainda brinco assim, bom, então eu vou ter que devolver o seu dinheiro, porque eu tô aqui 100%, então não me vem com 80, com 90. Tem gente que fala só 80, 90. Ela fala, minha filha, tá tão difícil ganhar dinheiro, é tão difícil ter tempo, você quer mesmo perder aqui, só dando 80% de energia? Sim. Então, principalmente no começo, eu provoco muito para que o próprio coach busque entender qual vai ser a atividade dele. Então, eu já faço aquela pergunta: o que você pode fazer essa semana, que seja alguma coisa pequena e mensurável, mas que você possa chegar aqui semana que vem tendo trazido um resultado que vai melhorar essa área especificamente da sua vida.
Ah, legal. Então tem ações concretas mesmo que a pessoa tem que fazer. Não é ficar lá só sentado e esperar você falar alguma coisa, né? Não, muitas vezes precisa fazer planilha, é um trabalho mesmo. Quem está Aham. buscando recolocação, eu falo, pronto, você está achando que está com muito tempo ocioso, agora você resolveu o problema, vamos fazer o coach. Perfeito, perfeito. Não vai mais ficar desocupado, né? Não, meus coaches, eles não se dão esse luxo não, viu, Rô? Perfeito, perfeito. Mas dá para fazer enquanto trabalha também, né? Então, um profissional que Ah, esteja trabalhando e queira crescer na carreira, na empresa, também dá para encaixar no dia a dia, né? sim, principalmente porque quando o profissional já trabalha e quer crescer dentro da organização, eu busco compreender quais são os valores da empresa, qual a necessidade, qual o objetivo da empresa no médio e longo prazo, para que os valores do meu coach e as necessidades dele se encaixem nos objetivos da empresa, porque também não dá para Perfeito, trabalhar o profissional como se ele fosse uma ponta solta. perfeito, perfeito. Tá bom. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. É, Olha, o Luiz está perguntando quais cursos são interessantes de fazer para ser um coach executivo. Então, acho que o Luiz também está querendo virar um coach executivo. Quais cursos ele legal. precisa fazer? Olha, quando é um coach executivo, é interessante que já tenha alguma bagagem, né, no mundo corporativo, porque você vai ter coaches que vão trazer algumas situações que talvez o coach, se ele não tiver uma experiência um pouco maior, ele não vai nem entender qual que é a situação, não consegue nem formular a pergunta. Mas eu Aham, acredito que não seja o caso do Luiz, até por ele ter esse interesse específico. O primeiro e mais óbvio, precisa fazer um curso de coach, e o primeiro que você faz é sempre o Life e o Professional. Então, você sempre tá, começa do micro para poder se especializar até outros que são um pouco mais profundos. Então, vai fazer o tá, curso de coach. Eu gosto muito de PNL, então eu acredito que a PNL, mesmo não sendo coach, ela dá um complemento, um subsídio muito legal para a gente poder trabalhar também. tá, E é fundamental que você seja analista DISC, que você procure ser um analista DISC, que você procure ser um analista alfa, tem também um analista quanto, porque quanto aham. mais você entender de pessoas, mais você vai entender de negócios. Legal, legal. E conta pra gente, assim, então, uma pessoa vai, supondo que o Luiz, ele decida hoje, eu quero virar coach executivo, em quanto tempo de estudo, de curso, ele conseguiria virar? Para mostrar para a galera que não é coisa baba, que você faz um cursinho de 5 horinhas de um fim de semana e pronto, já virei coach, né? Então, Não. conta pra gente o esforço que você Você sabe de teve. onde vem o mito do curso de final de semana? Ah, É que muitas vezes o curso de coach ele é híbrido, então você tem algumas aulas que você faz online e você aham. encerra esse treinamento com 4 dias de curso. Ah, entendi. As pessoas só olham os 4 dias que você ficou. E são 4 dias extremamente intensos, porque você fica das Intensos, 8 da né? manhã até as 10 da noite. Aham. Só que antes disso, você já cansou de fazer um monte de aula online. Você precisa entregar trabalhos, são muito próximos a um trabalho de conclusão de curso. Tá, Então, tá. isso vai alguns meses, não é uma coisa tão rápida. Alguns Aham. cursos, eles são mais rápidos. Os cursos de PNL você consegue fazer em uma semana intensa, 10 dias, na verdade, mas assim, inclui Uhum. sábados e domingos. Uhum. Então, até que o tempo para a formação do coach, a formação de conseguir o diploma, é até mais curta do que deveria, viu, Rô? Eu faço essa autocrítica. Só que para Tá, você ser um bom coach, você precisa ter uma bagagem. sim. Então, qual a sua formação? Você pode ter qualquer formação acadêmica para ser coach, mas será que se Uhum. você tiver uma formação muito distanciada, você vai conseguir trabalhar o business? Entendi. Então, é Uhum. importante olhar com certo carinho para isso, fazer uma pós-graduação. Eu trabalho com pessoas, é o que você falou. Eu sou formada em administração e eu tenho uma Uhum. especialização em recursos humanos. Então, a minha Sim, história com o coach não começou com o você primeiro já de tem um background. Aham. isso, mas infelizmente, pela falta de fiscalização, por não ser muito claro, existe Uhum. muita escola de curso, muito curso de coach também que não é confiável. Então, Uhum. infelizmente, nem todo mundo que tem um diploma também é um bom profissional. Entendi. Então, foi legal que você mencionou essa parte. Então, uma pessoa que fala assim, não, eu quero, tô decidido, eu quero fazer um processo de coaching. O que que uma pessoa deve considerar ao escolher um Uhum. coach para você? E porque eu acho que assim, a escolha da pessoa correta também vai impactar no resultado que você vai ter, né? E na transformação. Então, o que que as pessoas precisam considerar?
para escolher um coach? Ou, esse cara acho que é bom, esse cara acho que é mais ou menos, essa daí é excelente. Tá. Ter o diploma não garante a qualidade, mas se o coach não tem o diploma, com certeza não vai ter qualidade. Então, é o mínimo que você precisa exigir. Perfeito. É muito interessante quando você tem indicações, quando você tem indicações, você conhece pessoas que já passaram pelo processo. E você pode buscar. E você pode buscar também que conteúdo essa pessoa oferece, para você ver se você se identifica, se você pode confiar. Tem recomendação no LinkedIn? O que essa pessoa posta? Será que eu me identifico com essa pessoa? Porque às vezes é tão bom profissional, mas não vou com a cara. Isso é importante, né? Não dá, é a mesma coisa de você ter um orientador, seja de TCC, seja de dissertação, tese, e você adora o tema que você trabalha, mas você não gosta de ser orientador, não vai funcionar. Sim. Mesmo, por exemplo, no colegial, as matérias que eu mais gostava eram biologia e química, e eu nem fiz biologia, eu fiz humanas, né? Porque eu adorava os professores de biologia e de química que eu tinha, né? Então, tem que ter essa afinidade com a pessoa também, né? Sim, você precisa respeitar a questão da sua intuição, eu acredito muito. Foi até o tema do meu TCC da pós em relação a processos seletivos. Essa intuição, esse feeling que a gente tem não vem do nada, vem de todo o background, toda a experiência que a gente já tem de vida. Mas é claro, tem que ter certificação e precisa demonstrar conteúdo. Escreveu artigo, o que essa pessoa diz, onde essa pessoa estudou. Então, assim, tem que investigar mesmo. Acho que perguntar da formação, perguntar da experiência, de quantos profissionais já atendeu, não ofende. Perfeito, perfeito. Excelente. Vamos ver aqui mais algumas perguntas, tá? Se você... Deixa eu ver, olha. Oi, Simone, tudo bem? A Simone tá mandando um beijão para você, ela diz que respeita você demais. A Cê é uma fofa, adora assim. Oi, Si, tudo bem? Aí, deixa eu ver aqui. Tem aqui. Rafael marcou aqui. Rafael marcou. Oi, meninas. Oi, Rafael. Oi, meninas. Oi, Rafael. É gente boa, hein? Total. O Douglas está perguntando aqui. Explica seu trabalho para quem quer recolocação pessoal. Tá. Então, eu tenho as duas frentes. Tem a consultoria, que é muito objetiva, que vai trabalhar a imagem, onde eu faço uma sessão de autoconhecimento, porque, assim, eu não aceito a hipótese de trabalhar com uma pessoa que eu não sei o mínimo sobre ela e não tenho certeza que ela sabe o mínimo. Então, uma sessãozinha de autoconhecimento a gente vai fazer para dar o mínimo de profundidade necessário para a consultoria. Mas aí eu vou trabalhar o LinkedIn da pessoa, eu vou trabalhar, não vou pegar a tua senha e fazer, não. Vou te orientar. Porque a própria pessoa que tem que pôr a mão na massa, né? Com certeza, né? A gente ensina a pescar, senão não tem desenvolvimento. E o coach, mesmo o consultor, não pode criar dependência. Eu quero pessoas livres de mim, que não precisem de mim o tempo todo. Sim, depois de 10 sessões, tchau, você anda sozinho, né? A relação continua, porque não tem como não manter uma amizade. Sim. Mas a autodependência, ela faz parte do processo de desenvolvimento. Perfeito. Então, dentro da consultoria, eu vou explorar o currículo, o LinkedIn e vou dar dicas de entrevista. Ela é mais superficial, são 4 sessões, só para quem precisa do mínimo necessário para conseguir uma entrevista e para poder ter aprovação. Perfeito. Quem busca um direcionamento maior, quem busca uma construção, planejamento de carreira no médio e longo prazo, aí a gente precisa fazer um coach de carreira. Esse profissional, ele vai ter uma vantagem competitiva muito maior. E a gente pode também fazer o trabalho dos dois, que seria o mundo ideal, porque eu vou trabalhar a essência do ser humano e, ao mesmo tempo, trabalhar a marca pessoal. Aí seriam 14 sessões? A gente até consegue reduzir um pouquinho, depende, porque algumas pessoas têm um currículo muito extenso, eu não consigo fazer em uma sessão, outras pessoas dá para fazer o currículo e o LinkedIn mais rápido. Então, a gente trabalha entre 10 e 14 sessões nesse pacote. Perfeito, perfeito. A Geisiane perguntou se você tem alguma instituição para indicar para fazer o curso de PNL. Tenho. Olha, eu acho até que eles deviam me dar uma comissãozinha, mas vai de graça mesmo. Eu diria que foi o melhor curso que eu já fiz na minha vida, porque a experiência, desde o primeiro momento, foi excelente. Que eu fiz na Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Tá. Um curso de 10 dias consecutivos, fica próximo ao Parque Ibirapuera. Perfeito. Tá, eu fiz 10 dias consecutivos. Algumas pessoas preferem fazer
durante vários meses, todos os sábados e domingos. Eles têm algumas opções. Entendi, tem opções, né? Isso, mas assim, foi uma experiência fantástica. Lá eles têm assim um esquema que no palco ficam 2 professores e é incrível que você aprende ouvindo uma conversa de amigos. Que legal, que legal. Foi fantástico. O precinho é meio salgado, mas Você lembra mais ou menos quando foi? acho que eu paguei um pouco mais de R$ 6.000. Tá, Para ingressar nessa área é muito caro. Você gasta entendi. um carro popular com muita facilidade. Entendi. Então você vê, pessoal, tem um custo também para conseguir ser uma coach de qualidade. Então, vamos valorizar também o trabalho desses profissionais, né? Tem pessoas que me perguntam se eu cobro. Já tive várias situações assim. Não, eu vivo de fotossíntese, né? Eu vou falar assim, olha, se você estiver buscando um trabalho voluntário, a gente consegue fazer de graça, mas se você quiser um trabalho que você busca remuneração, aí eu vou te cobrar. Exato, né? Aí o Carlos Eduardo está perguntando aqui qual o método de autoconhecimento e de perfil comportamental que você prefere aplicar? Diz que quanto, etc. E por quê? Se tem algum motivo que você prefere esse método. Eu sou apaixonada pelo DISC porque eu vejo que pela comunicação não verbal você já pega muita coisa. Então, pelo tom de voz, você já tem uma noção. É claro, você não tem um conhecimento profundo da pessoa, mas você já tem algumas técnicas, algumas estratégias que você usa não só no momento da entrevista, mas você usa na sua vida. Porque, por exemplo. Mas você está me analisando agora? Porque, por exemplo, a pessoa assim, sabe aquela pessoa que você fala o nome dela, já abre sorriso? Sei. É o cara da empresa que geralmente faz relacionamento com todo mundo, é o cara que organiza o happy hour, ele adora bater papo. Sim. O cara, ele tem aquele perfil mais amarelo, ele fala mais alto. Então, eu já sei que se eu mandar um e-mail extenso demais para ele, eu já sei que ele não vai gostar. Eu sei que se eu for muito metódica com ele, ele não vai gostar. Então, eu não preciso ter um conhecimento profundo dessa pessoa para saber como me comunicar. Porque muita coisa ele vai achar chato. Assim como o inverso não é verdadeiro. Você é uma pessoa extremamente crítica, detalhista, sabe? Muito autocrítica também, por exemplo. Se você tem esse perfil, não adianta chegar para você, tudo bem? Você não vê profundidade. Entendi. E isso a gente pega no tom de voz. A pessoa, muita gente que fala baixo, mais monotom, tem esse perfil azul do DISC. Então eu já sei que é uma pessoa que eu preciso embasar, eu preciso para poder fazer uma venda para essa pessoa, eu preciso contar quais foram as instituições que eu estudei. Legal. Não, nem aí para onde eu estudei. Kelly, adorei você, vamos fechar. Sim. Estudei Kelly, adorei você, vamos fechar. Sim. Viu a live, né? Viu essa live aqui de agora, já está te ligando, né? Para fechar as sessões, né? E a gente tem que respeitar o nosso perfil, mas também respeitar o perfil do outro. Porque a gente tem muito aquela cultura, Rô, de eu preciso tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. Não precisa nada. Você tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, senão você está sendo egoísta do mesmo jeito. Verdade, é verdade. Deixa eu ver. O Sandro perguntou aqui, qual a melhor formação na área de coach for business que você recomenda no Brasil? Já atuo como executivo na indústria e sou professor universitário de MBA, já sou coach financeiro também com formação. Então, ele quer coach para business. Eu tenho algumas ressalvas, não é um lugar assim que eu assino embaixo, que eu acho incrível, maravilhoso, mas dentro das opções que eu conheço, a Sociedade Brasileira de Coach ainda é a instituição que eu mais respeito. Perfeito. Perfeito. Bom, então eu queria agora que você falasse para a gente de alguns cases de sucesso, porque o processo de coaching bem feito, realmente pode transformar vidas, né? Só uma pergunta aqui rapidinho. A Estela perguntou onde é seu consultório. Gente, primeiro, coach não tem consultório, gente, não temos. Eu atendo por Skype, em muitos casos, né? Pessoas que não são de São Paulo. Sim. E pessoas daqui, eu não atendo, eu não gosto de trabalhar em cowork, eu não gosto daquele ambiente, porque eu acho assim, você já trabalha o dia inteiro no ambiente corporativo. A última coisa que você precisa é me encontrar trazendo aquele peso. Então a gente vai tomar um café gostoso, a gente vai numa padaria assim bem agradável, e nós vamos marcar em algum lugar que você se sinta bem, para que você possa
falar sobre si e a gente ficar no máximo. Então eu não tenho lugar fixo. Sou meio nômade. Perfeito. Então, ó, quem está em São Paulo, a Kerly atende num lugar mais descontraído, mais relaxante. E quem não é de São Paulo, então, para vocês, de Barcelona, da Itália, Moçambique, até, né? E a Kerly atende por Skype, por Zoom, então dá para fazer também muito bem remotamente, né? Dá. É muito interessante porque algumas pessoas têm a necessidade do presencial, mas outras pessoas preferem 1000 vezes fazer por Skype, mesmo morando em São Paulo, que facilita muito a vida, né, Rô? Sim, não, com certeza. O trânsito, que é um absurdo, né? Então, às vezes, é muito mais fácil. Você não precisa sair de casa ou sair do trabalho, né? Bem mais legal. E tem muita gente que eu conheço depois que o processo já finalizou. Faz umas 2 semanas eu conheci uma ex-coach minha. Onde ela morava longe, acho que em Manaus, se eu não me engano. E ela se mudou para São Paulo, que conseguiu uma recolocação, e a gente se conheceu aqui. Perfeito, aí parece que é amiga de muitos anos, né? É incrível a sintonia. Perfeito, perfeito. O Giovanni... Fez de sucesso, né? Deixa eu só rapidinho aqui, o Giovanni perguntou qual leitura que você recomenda para formação de líder coach? Acho que é muito mais que leitura, né? Tem curso bem mais do que isso. Né, porque eu acho que aí você precisa ler muitos livros de liderança, e aí a gente tem mais um ponto. Os livros de liderança de hoje, eles estão assim, numa linha muito tênue com a autoajuda. Então, assim, leia todos os livros de liderança que você puder, mas filtre. Não acredite em tudo que você lê, porque os livros são escritos por pessoas e pessoas são falhas. Legal, legal. Vou até aproveitar para ensinar uma expressão em inglês, que é take it with a pinch of salt. Take it with a pinch of salt, que é exatamente isso que a Kerly falou, de dar uma filtrada, não acreditar 100% naquilo que está no livro. Isso mesmo. Ok? O Rafael perguntou agora aqui, qual curso de DISC que você recomenda, Kerly? Eu fiz um pela Inner Metrics Brasil, que na verdade ele é mais do que DISC, ele é o ADV, que é uma ferramenta mais completa, que fala também de uma teoria de valores. Aqui, valores, a gente não está falando daqueles valores de ética, moral. Dentro da teoria mesmo, tem alguns valores específicos que estão relacionados a tomadas de decisão. Então, eu gostei bastante desse. Tem outro aqui em São Paulo que eu gosto muito também, que é a Success Tools, né, ferramentas de sucesso. E geralmente são esses cursos que aliam também um pouquinho dessa outra teoria de valores, que eu acredito que são os melhores. Curso de DISC também está um pouco banalizado. Eu acho que não é a melhor coisa você fazer um curso online, porque quando você está dentro da sala de aula falando sobre perfis de pessoas, você tem assim uma sinergia muito grande com os outros. Um começa a analisar o perfil do outro. A gente cresce muito. Então, se possível, faça um curso presencial de DISC, que você faça pelo menos 4 dias, porque não é para ser uma coisa rápida. Tá, perfeito. Ó, a Estela comentou aqui que ela gostou de ser num lugar mais descontraído, a gente se solta mais, acaba com a síndrome do jagleco branco como consultório não médico. Não, gente, é o que vocês estão vendo aqui. Vocês podem gostar ou não, mas a sessão de coach vai ser nessa energia que a gente está tocando. Exato, a energia é excelente, né? Então tá, então vamos voltar aos cases de sucesso. Conta pra gente as transformações que você A gente já até deu uma introduzida com a dona Dalva, né? Nome Exato. Dalva, você tá aí ainda? Manda um hello pra gente. Gente, deixa eu contar assim rapidamente então o case da Dalva, porque o que aconteceu com ela? Eu já vinha observando, há tempos atrás, que ela tinha... Onde a gente coloca o cargo, muita gente erra colocando em busca de recolocação. No caso dela, estava em busca da batida perfeita. Que aquilo me pegou demais. Eu falei, gente, isso não é um caso que a pessoa está na ignorância e colocou busca de recolocação. Tem alguma coisa aí que a gente precisa trabalhar. Só que eu tenho uma característica, Rô, eu não abordo ninguém para oferecer meu serviço. Tá. No máximo, eu aviso, assim, eu falo com pessoas que já me procuraram. Então, eu não sou aquela pessoa chata que vai entrar no teu perfil do LinkedIn e te mandar textão. Mas a Dalva ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, mas o que é essa batida perfeita que essa mulher quer, né? Que batida é essa, né? Aí um coach meu fez um post me elogiando e ela fez um comentário. Aí eu falei, não, mas aqui ela tá comentando no meu post, agora também eu me dou o direito. Deixa, né?
Aí eu falei assim, olha, faz um tempo que eu venho te acompanhando e eu queria muito poder contribuir com essa sua busca pela batida perfeita. Aham. E a Dalva já havia recebido alguns feedbacks que ela precisava trocar aquela frase, porque como assim, isso não é profissional, você não coloca uma coisa tão informal no LinkedIn, muita gente falou para ela. Eu falei, mas você não vai trocar coisa nenhuma, isso aí já é teu slogan, é a tua marca. Batida perfeita faz parte de você. Aham. E a gente fez esse trabalho. Hoje ela está super desenvolvida no LinkedIn, ela fez o e-book da Batida Perfeita, ela tem o podcast da Batida Sim, Perfeita. eu vi, acompanho a Dalva, acompanho a Dalva Um também, grau, gente, de inteligência, Dalva também. um grau, gente, de inteligência muito acima da média, porque me fala, quem consegue explicar gramática de um jeito interessante? Exato. Você é professora de inglês, você vive isso, a gente quer correr daquele have been que nem... Present perfect, né? É o fantasma de todo mundo. Então, assim, eu considero ela um grande case de sucesso, porque respeitando algo que já estava na essência dela, a gente conseguiu deixar muito mais sofisticado e hoje ela tem tido muitos resultados através do LinkedIn. Perfeito, perfeito. E com a Dalva foi, perfeito. E com a Dalva foi um coaching de carreira, de carreira ou foi aquele outro de marca pessoal, LinkedIn? Na verdade, foi só a consultoria com marca pessoal. Só que a Dalva, muito esperta, virou minha amiga. Então rolou muita dica gratuita. Isso não vai ser sempre assim, gente. Ah, eu também quero. Ah, você tem consultoria vitalícia. Ah, perfeito. Ótimo, ótimo. Conta pra gente dos outros cases, então. Tem um case também, até pedi autorização para ela ontem para poder divulgar. É uma engenheira. Então você me fala, a área de engenharia vive um momento bem complicado, bem desafiador. Sim, sim. Acho Né? que A tem Adriana, muito engenheiro que está assistindo a gente e é complicado mesmo. Tá complicada a situação. mas no caso da Adriana Mendina, ela não era apenas uma engenheira. Ela era uma engenheira mãe de 3 crianças pequenas. Nossa, Ela qual que mora é a no, nossa, ela qual que mora é a no, idade dos... não, são bem pequenos. Eu acredito que menos de 7 anos. Eu não tenho agora Nossa, aham, todos pequenininhos. perfeito. Ela me procurou, ela estava bastante debilitada emocionalmente, a gente bateu um papo, só que eu vi que não era um caso tão grave a ponto de precisar indicar ela para um psicólogo. Ela estava no momento de desabafo, é diferente, psicóloga, estava no momento de desabafo, é diferente uma pessoa que tem uma doença e uma pessoa Sim, que está triste, né? sim, sim, aquela coisa momentânea, né? Isso, aí a gente bateu um papo, a gente fechou um trabalho, e ela Uhum. conseguiu se recolocar super rápido. Ela só não está no trabalho até hoje, porque depois ela passou no concurso público. Ah, legal. Então, ela tanto conseguiu primeiro a oportunidade CLT e depois ela acabou migrando, mas assim, Aham. foi muito especial para mim, porque, gente, a gente precisa empoderar mulheres, né? Sim, sim. Uma mulher mãe de 3 filhos, de uma das áreas que está na situação mais críticas do país, e eu ver o desenvolvimento da Adriana foi algo assim que me marcou bastante também. Perfeito, perfeito. Meu, muito legal. E eu concordo que a gente precisa empoderar as mulheres, ajudar as mulheres a crescer também. É muito importante isso. Isso, a gente tem que parar com essa rixa, essa competitividade boba, né? De que cabelo que é mais bonito, né? Que unha que é Tem, maior. ba- tem bastante disso, porque assim, os homens se ajudam bastante, né? É o que eu É, mais admiro neles. sim, sim. Parabéns, homem. Parabéns para vocês. E as mulheres, você vê, assim, acho que desde a infância, da adolescência, né, tem muita briguinha, fofoquinha, né, acho que isso não é nada saudável, né, e atualmente, assim, a gente já tem mais que casos empíricos mesmo, que mostra que tendo a mulher no mercado de trabalho, empreendendo, é algo que realmente enriquece a economia de um país, fortalece um país mesmo. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa fazer muito no Brasil mesmo também. Com certeza. Bom, e o último case de sucesso que eu quero contar para vocês, graças a Deus são muitos, mas separei 3 aqui, é o Aham, da Flávia Piontek com K, aham, que mora em Curitiba. O aham. que mais me marcou no processo de coaching da Flávia foi que, algum tempo depois, ela é da área de projetos, né? Então, ela Tá. desenvolveu muito na questão humana,
que ela se permitiu relaxar um pouco, deixou a questão da autocrítica. Geralmente, profissionais da área de finanças, de projetos, que têm, assim, esses trabalhos que você não pode errar, carregam um peso no ombro. Eu brinco que tem um mini chicotinho na bolsa, né? Porque o tempo todo tá se julgando. E é verdade. E através do Mindfulness, do coach, ela conseguiu, assim, liberar tudo isso. E algum tempo depois, a Flávia me deu um feedback que eu gostei muito, Rô, porque ela falou assim, Kelly, o que você fez comigo, mulher? Agora sou eu que tô dominando as... Agora sou eu que tô dominando as entrevistas. Que legal, perfeito. Porque a partir do momento que você conhece uma teoria, como diz que, por exemplo, você também é um pouquinho analista de pessoas, você também entende quem é o recrutador que está falando com você, para saber para saber qual é a melhor porta de comunicação. Exatamente. Então, isso é muito legal, isso a gente desenvolve muito entendendo o próprio perfil e respeitando o perfil do outro para saber a porta certa de como se comunicar. Então, para mim, essa frase aí da Flávia valeu a carreira já, sabe? Perfeito, perfeito. Sensacional, Kelly. Adorei esses cases de sucesso, realmente, mostra pra gente que faz a diferença, né? E às vezes a pessoa tá tão cabisbaixa, né? É necessário, às vezes, uma ajuda externa pra gente se reerguer, né? A gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Sim, sim. Sim, sim. Primeiro que é impossível, né? Porque a gente gosta muito de falar de independência, Rô, mas nós somos seres interdependentes. Sim. Interdependentes. Sim, Né? é verdade. O ser humano, né, precisa um do outro. Ninguém consegue viver na solidão, né? A comida que você come não foi você que plantou. Então, a partir daí, já é impossível você falar que você não depende de ninguém. Sim, sim. Então, não é vergonha nenhuma procurar coach. Hoje eu percebo que as mulheres, elas são muito mais abertas para buscar um coach. Os homens ainda têm um pouco, não todos, claro, tem coaches homens maravilhosos, mas muitos ainda têm aquele receio de, mas eu preciso de outra pessoa para organizar a minha vida. Então, abra mão disso. A gente está aqui para ajudar. Acho que a pessoa, até dependendo do perfil dela, pode até se sentir, se sentir mal, né? Como assim? Preciso de alguém para me ajudar, né? Eu consigo fazer isso sozinho, eu tenho que conseguir. Né? Todo mundo tem muita coisa para ensinar e tem muita coisa para aprender. Uhum. A partir do momento que a gente aceita isso, a vida fica muito mais fácil, Rô. Sim. Eu quero... palavras sábias. Ai, gente. A Kelly sempre traz suas palavras sábias, que só disso já muda, já transforma a vida da pessoa. Você tá me deixando metida e insuportável, Rô? Depois ninguém vai me aguentar. Para com isso, por favor. Então, outro ponto que é muito importante, quero deixar claro para o pessoal, é que não dá para pensar no trabalho. De coach sem falar de mensuração de resultados. Uhum. Uhum. Então, assim, é claro, eu não trabalho com ROI, eu não vou ter números para apresentar para o meu coach, mas existe um retorno sobre evidências que a gente trabalha. Então, logo na primeira sessão, eu pergunto, quais são as evidências que o nosso trabalho deu sucesso para eu te perguntar na última sessão. Legal. Legal. Como você enxerga o sucesso, né, disso? Isso. Algumas pessoas vão falar assim, eu vou aprender a fazer network no LinkedIn, eu vou ser mais convidado para entrevistas, eu vou ter mais feedbacks positivos do meu chefe. Claro, 10 sessões, eu não vou te prometer que você vai conseguir uma promoção, não é isso. Mas são coisas mais fáceis da gente poder mensurar. Perfeito. Excelente. Perfeito. Excelente isso. Alguns casos conseguem a promoção também. Perfeito. Não, excelente. Acho que isso é ótimo, porque até para a própria pessoa sentir a diferença, né? Porque às vezes o processo é um caminho que a pessoa caminha de forma tão natural que às vezes ela mesma não percebe, né? Mas tendo isso delimitado, escrito até logo no começo, na primeira sessão, é interessante para a pessoa conseguir voltar atrás e falar assim, nossa, olha o que alcancei, né?
combinado não sai caro, por isso Uhum. precisa ser sai caro, por isso precisa ter esse alinhamento de expectativas. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui, olha. O Jorge, ele perguntou assim, por que os homens são mais unidos? Ou seja, o clube do bolinha. E as mulheres têm mais dificuldades. É psicológico? Faz parte da mulher enquanto natureza humana? Eu não tenho uma resposta científica para dar, mas eu Aham. acredito muito na questão cultural. Acho que a mulher é um pouco competitiva, né? No Não, e a gente Brasil. é estimulada a isso também. Eu acho que, às vezes, mesmo quando a gente é pequena, às vezes ouve, mas é a menininha mais bonitinha de todas. Uhum. E às vezes você tá falando para elevar a autoestima, mas ela já começa, mas eu sou melhor que ela nisso. Aí quando você se compara e acha que a outra é melhor, você já destrói a sua autoestima, porque tá o tempo todo se comparando com o outro, né? Sim, sim. E acho que essa é a pior, assim, é a pior receita de felicidade, né? Se comparar com os outros é certeza de infelicidade, né? Infelicidade, né? Todo mundo vai ter mais conhecimento do que eu em alguma coisa. Sim, sim. Sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém mais bonito, mais bem-sucedido, né? Minha tem uma música do Arnaldo Antunes que fala exatamente sobre isso, chama Invejoso. Vale a pena analisar a letra, porque é bem engraçada. Ah, é? Não sei se eu já ouvi, eu não tô lembrada. Muito legal. Perfeito. Então, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para a Kerly? Aproveitem agora. Então, escrevam nos comentários se tiver alguma pergunta. Ou, Kerly, você tem mais alguma coisa para falar? Então, só para a gente deixar bem redondinho, alguns tópicos que eu sempre abordo dentro do processo de coaching. Uhum. Então, a gente fala sobre o levantamento das áreas da vida que eu já citei. A gente muitas vezes debate também missão e propósito de vida. Legal. Gestão de tempo é fundamental. Uhum. Então, você ensina a pessoa a gerir melhor seu tempo? A gente faz uma autoanálise de como você vem investindo o seu tempo hoje para descobrir quais são os desperdiçadores de tempo e a gente tenta replanejar a agenda. Perfeito, perfeito. E a gente fala também sobre quebra de crenças limitantes, porque muitas pessoas têm, todos nós temos, mas algumas pessoas têm demais crenças que impedem a gente de conseguir. Excelente. Não, adorei que você mencionou isso, porque é até interessante. Ontem eu fiz uma publicação sobre o Ronaldo Fenômeno, né? Que ele ganhou um prêmio na Web Summit, e aí depois que ele recebeu o prêmio, ele deu uma entrevista totalmente em inglês. E eu estava reconhecendo isso, elogiando isso, porque tem muitos jogadores, técnicos que vivem anos e anos lá fora e não falam nem um hello, good morning, né? E aí foi engraçado que muita gente comentou elogiando tudo mais, mas tiveram umas pessoas que falaram assim, mas é claro que ele fala inglês fluente, ele morou tanto tempo fora, se eu tivesse morado fora também, o meu inglês também seria maravilhoso, sabe? Mas não é bem assim, né? Isso é uma crença limitante, né? Cada um tem a sua história de vida, mas se alguém é capaz de fazer, a gente consegue planejar. Vou te dar um exemplo. Algumas pessoas me procuram para saber se é possível elas atingirem o objetivo delas. Aí eu falo, olha, se você tiver um objetivo, por exemplo, de ir para Marte, eu não consigo te ajudar porque eu não tenho evidências que alguém tenha chegado até lá. Excelente, adorei. Então não me comprometo. Adorei. Mas se o teu objetivo é ir para a Lua, estão falando que já aconteceu. Então vamos planejar para ver como você pode chegar na Lua? Perfeito, adorei. Alguém já fez, você pode fazer. Só que para algumas pessoas o caminho é mais curto, porque nem todo mundo começa do mesmo ponto de largada. Sim, sim. Né? Existe isso. Então, eu posso também morar em outro país, eu posso falar outro idioma, qualquer pessoa pode. Só que alguém que tem mais recursos financeiros pode fazer isso e planejar para ir semana que vem. Outras pessoas podem planejar para 15 anos. Sim, sim. Dá para fazer. Exato, exato. Bom, se a gente não acreditar no próprio futuro, quem vai acreditar no nosso futuro? Pois é, né? E a Ou gente em si mesmo, né? Por exemplo, criança com dinheiro é o que eu mais vejo. Porque dinheiro é uma coisa suja, gente rica não vai para o céu. Você coloca tanta coisa negativa do dinheiro. Nossa, tem gente que fala isso? Sim, muita gente. Gente rica não vai do céu. Nossa, Existe até assim, uma interpretação bíblica, mas tudo que a Bíblia é muito metafórica, né? Então é complicado você falar que é literalmente aquilo, mas muita gente acredita que é literal.
Sim, sim, não interpreta, Então, né? se eu ponho na minha cabeça que o dinheiro é uma coisa suja, horrível, que eu vou me tornar alguém que maltrata os outros, que eu vou, sabe, ser uma pessoa ruim, é claro que eu não vou ter dinheiro na vida, eu não quero ser essa Sim, pessoa. você nem vai querer ter, né? Exato, nem vai querer ir atrás. Outro caso típico também é aquele cara que fala assim, não, eu não quero ser diretor, Deus me livre. Mas você não gostaria de crescer, né? De ter um salário melhor, oferecer mais coisas para sua família? Não, mas se eu for diretor, nem família eu vou ter que me separar da minha esposa. Oi? Entendi. As pessoas Só porque acreditam nisso. viu exemplos ruins, né? Acha que vai acontecer com ele mesmo, né? Importante entender que a história do outro é do outro. A minha história sou eu quem construo. Perfeito, perfeito. Tá? Então, o que mais que a gente aborda também no coach? A gente fala um pouquinho sobre desenvolvimento de competências, né? Eu uso ferramentas de qualidade, como eu falei, tem nada de subjetivo. Claro, a gente fala de universo, a gente gosta de meditação, a gente gosta de tudo isso que faz bem para a alma, mas Aham, bem para a alma. Mas aham. é tudo muito, evidenciado. Análise Uhum. SWOT, 5W2H, tudo que Perfeito. faz planejamento mesmo. Ferramenta de qualidade a gente usa no coach porque precisa trazer para a realidade. Sim, sim. E a gente finaliza com um checklist, né, de todas as evidências dos resultados atingidos. Quem está aqui em São Paulo, a gente finaliza também com happy hour, a gente vai para o bar, a gente vai Oh, junto. Então, a vida é assim. legal, legal. Perfeito, adorei, adorei. Quem aí já ficou com vontade de fazer um coach com a Kerly, hein? Ou querem sair correndo de mim, pode ser também, né? Também, né? Às vezes acho que tem coisas que pode assustar as pessoas, né? De Pode. falar assim, nossa, eu vou ter que me abrir, né? Eu vou ter que falar disso. Acho que é interessante, Pois tá? é. Deixa eu ver. A, a Geisiane perguntou aqui, falando sobre cases de insucesso. Como você lida com coaches que não se desenvolvem no processo? É muito, Acontece? acontece, é muito raro, mas acontece. Não tem como eu te falar que todo mundo que vai passar por mim vai ter a vida transformada e vai dar certo, porque, como eu te falei, não depende só de mim. Uhum. Só que eu também respeito o momento de vida de cada um. Talvez a pessoa no meio do caminho descobriu que ainda não era a hora dela. Então eu respeito isso, mas olha, eu sempre acredito que aquela pessoa volta e vou te falar que volta mesmo. Aham, perfeito, perfeito. Uma hora ela, às vezes não é o timing correto, né? Ela mesma não se entendeu. Às vezes, durante o processo, acontece alguma situação que a gente não esperava, uma morte na família, alguma Uhum. situação que a gente não tem como mensurar. Aí não tem Sim, como falar assim, nossa, a pessoa está destruída emocionalmente, aconteceu algum drama, mas peraí, vamos continuar o coach, vamos com energia que vai dar certo? Não, vamos respeitar o sim, momento de cada um. Então, entendi. eu fico triste, Geisiane, não tem como não ficar, porque eu sou humana, mas eu também entendo que eu tenho as minhas limitações, que o outro tem limitações, e que se essa pessoa cruzou meu caminho, é porque existia algum propósito. Perfeito, perfeito. Ai, sensacional. Então, alguém mais tem alguma pergunta? Se não, acho que é isso, né? Pô, amei. Se Eu deixar, eu também fico o dia adorei. inteiro. Adorei esse negócio de poder fazer live, gente. Pois é, Sempre que está na TV. Agora eu você vou sabe, aproveitar. eu tinha uma crença limitante fortíssima em relação a isso. Eu nunca gostei de me expor. Ah, eu também não, eu também não. Eu falo assim, gente, eu tenho o olho torto. Não, eu falo assim, gente, eu tenho o olho torto, cara torta, nariz de batata. A pessoa já fica se analisando. Porque assim, eu amo escrever, sou apaixonada por escrever. Agora, Aham, falar, eu não acho que é o meu grande talento natural. Mas eu pensei, aham. gente, que incoerência é essa? Como eu posso desenvolver pessoas e me fechar na caixinha e não desenvolver alguma característica minha? Não posso. Perfeito, perfeito. Excelente, adorei. Vamos fazer mais vezes. Rô, muito obrigada. Você mais uma vez aí abrindo um espaço. Eu agradeço, acho que o coaching agradece, porque a gente desmistifica tudo isso e dá uma desembolada na cabeça das pessoas, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu que agradeço a sua participação, acho que foi riquíssima aqui, acho que todo mundo adorou, todo mundo aqui que está assistindo vai concordar comigo que foi maravilhosa a sua sessão, a Geisiane, adoro vocês, muito obrigada, Geise. Foi uma manhã de sábado bem aproveitada, que bom, né? Agregar valor no sábado de manhã
para a pessoa. Então, são muito guerreiros, obrigada. né? Sábado de manhã com a gente, né? Exato, né? Não tá de ressaca da balada, né? Não é? Foi passear, né? Ficou aqui assistindo a gente. Então, agradeço muito a todos vocês que acompanham a gente nessa manhã. Agradeço muito a você também, Kelly. Você inspira as pessoas e espero que você continue inspirando muita gente nessa sua carreira. Obrigada, Rô. Obrigada, Rô. Eu acredito que um dos pilares do sucesso da minha carreira é que eu tenho encontrado bons parceiros, e você é um grande exemplo. Ah, obrigada. Ah, obrigada. Muito obrigada. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada e a gente vai se falando. Um beijão para todos.